Esta é uma maneira de se tornar o jogador mais rico do seu servidor Minecraft. Se você está se sentindo muito pobre, isso é realmente uma coisa boa, pois com apenas um bloco de terra, poderemos transformar isso em riqueza. E toda a razão para isso gira em torno da lama. Já que se você usasse uma garrafa de água de vidro para converter um bloco de terra em lama, então você poderia secar isso sobre o gotejamento e lentamente transformá-lo em blocos de argila. Que, quando você quebra isso abaixo, você pode usar o barro para ser esmeraldas com os aldeões e depois trocá-las com um ferreiro ou armeiro. E aí está. Você tem armaduras e ferramentas de diamante, não apenas o suficiente para se equipar, mas também para equipar todos os outros no servidor. E você fez tudo isso só para brincar na lama. Seguindo este conselho do iCraftMC, tudo o que precisamos fazer é matar um esqueleto, e isso pode ser o suficiente para nos tornar Netherite completo. Desde quando você mata aquele esqueleto, você pode usar os ossos que ele deixa cair para obter farinha de ossos. Use isso no solo, dê a si mesmo o máximo de sementes que puder, e em seguida, plante essas sementes e colha o trigo, que usaremos para criar ovelhas, transformá-las em canteiros e agora poderemos minerar, em busca de detritos antigos no interior. Você sabe, você apenas terá que fazer isso com cuidado. Como mostra a MetaWorld neste vídeo, podemos usar uma vila para nos tornarmos o jogador mais forte do servidor. Isso, também ouço que seremos o jogador mais rico do servidor. Porque, sejamos honestos, dinheiro é poder. E o conselho aqui é ótimo, como estocar couro e mudas de abeto antes mesmo de encontrar uma vila. Dessa forma, teremos muitas coisas para podermos negociar com os diferentes aldeões que encontrarmos. E depois de fazermos algumas camas e um criador de aldeões, não só seremos capazes de transformar alguns deles em Fletchers mas também podemos fazer com que os bibliotecários da vila obtenham todos os encantamentos de que precisamos sempre que quisermos. Quer dizer, vamos lá, a terceira fortuna é ótima. Mas a terceira fortuna, sempre que você quiser, deve ser ainda melhor. E mesmo que você siga o conselho deles para se tornar o mais forte, você está no SP. Será fácil ser o mais rico se você também matar qualquer um que seja mais pobre do que você. Uma situação meio rica. Fique mais rico, já conseguimos obter a maior parte das engrenagens diamantadas de que precisamos. Mas onde conseguimos os diamantes reais? Vamos ser sinceros. Você não pode fazer um bloco com picaretas de diamante. Então, à luz disso, é aqui que precisamos construir uma máquina para obter diamantes especificamente. E é aí que entra o túnel. Agora, para começar, você vai precisar de um pouco de entulho antigo para poder mover esse bloco sem explodir o resto da máquina. Acho que descobrirá que será capaz de compensar o restante de seus lucros com bastante facilidade. E empilhando alguns deles como fizeram as esculturas, você pode obter todos os diamantes necessários para o resto da vida. Ou pelo menos até o servidor reiniciar, eu acho. O que ocorrer primeiro. E como você precisa de muitos diamantes para todos os acabamentos da armadura, se você ainda estivesse minerando tudo manualmente, quero dizer, essa funcionou muito bem para embrulhar antes do final de 2025. Então, graças a Deus pela fraude da TNT. Cidades antigas são difíceis de saquear. Eu não vou fazer xixi aí. Mas como eles são muito difíceis de saquear, isso significa que poucas pessoas no servidor vão querer ir lá regularmente. E infelizmente para eles e felizmente para nós, há muitos itens bons que você pode encontrar lá embaixo. Se lembre do básico, como manter pressionada a tecla furtiva e trazer bastante lã que você conseguiu antes, poderíamos facilmente saquear todos os baús desta cidade antiga, mesmo sem gerar o diretor. E com um pouco de sorte aqui, podemos obter acabamentos de armadura raros e exclusivos, fragmentos de eco, discos de música, basicamente tudo o que você veria nos itens mais raros, nas listas do Minecraft. Você pode encontrar aqui são difíceis de conseguir até você conseguir um Elytra. E então nesse ponto, é muito mais fácil conseguir um, especialmente quando você pode pular a construção do navio e simplesmente voar e roubar o próximo Elytra. Então, se você conseguir chegar cedo às cidades finais, essa é a sua deixa para monopolizar todo o comércio de Elytra para todos os seus amigos. O que os deixará ainda mais desesperados é o fato de encontrar essas cidades antigas, especialmente uma que gera com fim, navio da cidade. Pode ser um processo longo, e a dor de ter que caminhar 0 quarteirões ou mais sobre este terreno traiçoeiro, constantemente fazendo pontes para passar. Eles estarão dispostos a desembolsar apenas para conseguir um Elytra. E novamente, quando eles inevitavelmente morrem na lava, e precisam de um novo Elytra. Ou se você não quiser se preocupar em ir até o fim pelo seu monopólio, então é importante notar que você também pode configurar um dentro do mundo superior. As lâminas de barbear, também conhecidas como foguetes, porque depois que você conseguir uma fazenda adequada de cana-de-açúcar e trepadeiras para a pólvora, poderá facilmente abastecer o servidor inteiro por meses. E também serão clientes habituais. Portanto, contanto que você tenha um preço justo o suficiente para que eles não queiram competir e construir suas próprias fazendas, você poderá ter algumas pessoas configuradas e nesse como dependentes de você, não importa quanto dinheiro eles estejam ganhando, pelo menos parte dele voltará para o seu bolso. Se ficar rico é o nome do jogo, então, na minha opinião, como chegaremos lá, está realmente aberto à interpretação. Então, se você está disposto a jogar rápido e solto, com as qualificações como regra, e está jogando 117, preste atenção nessa falha de duplicação, pois depois de preencher seu inventário para que cada slot tenha um item,
Então se você deveria renomear continuamente se você quebre a bigorna, ela deixará cair não apenas sua caixa de choque original, mas também uma duplicata completamente armazenada, com todos os objetos de valor dentro. E pessoal, esse é apenas um exemplo das muitas falhas de duplicação que parecem aparecer neste jogo. Não é preciso mais do que uma pesquisa no Google para encontrar alguns. E até colocaremos alguns na tela se você quiser se aprofundar nessa toca do coelho. Este é um vídeo sobre como ficar rico, não como ser ético. Os bens públicos são bons para o público, mas não tão bons para a sua carteira. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de construir um monte de farms para o servidor usar, faria sentido que você assumisse todo o risco inicial de construí-lo e todos os materiais para fazê-lo, você deveria obter um pouco de retrocesso disso. Então se você apenas cobrasse dos jogadores pelo uso de suas fazendas, ou mesmo algo como as estradas que você construiu dentro da rodovia Nether, então apenas ter um simples pedágio pode ser tudo de que você precisa para recuperar todas as suas riquezas. Apenas certifique-se de não pagar para usar essas fazendas. Então, você não ficará rico. Você estará sendo enganado. Se o seu amigo é tolo o suficiente para deixar suas coisas dentro de um baú de objetos de valor, e não em um baú de objetos de valor, então, na verdade, esse é o erro dele. Então, para lhes ensinar como isso é imprudente, tudo o que precisamos é de podemos fazer com que o detector de luz do dia sugue itens periodicamente de seus baús, e dessa forma, será muito menos provável que eles percebam do que se isso acontecesse todas as horas do dia. Quero dizer, se eles abrirem o baú e virem que está completamente vazio, isso pode levantar algumas sobrancelhas. Mas se abrirem e faltarem alguns diamantes, e espero que eles apenas o preencham com alguns provavelmente nem vão ao mesmo tempo em que nos deixam desviar os extras. Para este, estamos pegando uma página do livro de Noah, exceto que estamos fazendo isso de forma um pouco mais diabólica, já que enquanto vamos manter 2 vacas para nós, vamos matar todas as outras vacas que pudermos encontrar dentro de uma parte razoável do mundo. Então, quando seu amigo precisar desesperadamente de coisas como carne e couro, ele não encontrará em lugar nenhum. Você poderia lidar com Hoglands e tal, mas realmente montar uma fazenda para um desses é muito mais estressante, especialmente no início do jogo. E nesse ponto, podemos manter nossas vacas para nós mesmos, criá-las em um local secreto, e depois vender qualquer bem à base de couro, e nos tornarmos incrivelmente ricos. Afinal, é muito mais fácil monopolizar o mercado, quando literalmente não há mais mercado à vista para ser criado. Qual é a coisa mais valiosa do Minecraft agora? Você pode pensar no ovo do dragão, ou no Elytra, ou até mesmo nas maçãs douradas encantadas. A verdadeira resposta é o tempo. E sejamos honestos, ninguém no servidor quer perder tempo para obter toda a obsidiana necessária para seu projeto. É incrivelmente chato. Mesmo se você tiver um farol de tubo de pressa e uma picareta de eficiência, mas se você é um jovem iniciante, isso ainda parece um engarrafamento. Iniciar uma startup jovem, reservar um tempo para extrair um monte de obsidiana de coisas, como os pilares finais, pode ser uma maneira fácil de fazer os jogadores pagarem muito. Minecraft Redstone é uma coisa linda, mas muitas vezes tem um lado feio. E não é nenhum segredo que muitos dos recursos do Redstone com os quais nos acostumamos são construídos em torno de bugs. Então se você tem um pouco de Redstone que mais tarde sabe como poderia cobrar uma grande taxa de seu amigo para limpar o circuito de Redstone? Pense nisso como comprar um novo iPhone todo outono. Isso é necessário? Não. Mas dá para cobrar muito por isso? Absolutamente. E realmente quanto mais coisas brilhantes você adicionar, melhor. É tudo para mostrar, pessoal. A coisa estava completamente operacional. Se o seu amigo tem o péssimo hábito depende de como você a comercializa em um baú e nunca mais olhar para ele. Isso muitas vezes pode significar que ele tem um monte de coisas que nunca usa, porque nem sabe como. Para encontrar isso. Então, se você é do tipo que gosta de organizar, você pode gastar seu tempo vasculhando o monstro do peito do seu amigo e transformando aquela fera em uma beleza ainda maior. E se você usar um mod como o Mouse Willy, que literalmente classifica tudo para você, certo? Com o pressionar de um negócio desonesto e, na verdade, qualquer coisa que você esteja disposto a apostar, você deve presumir que está perdido. Mas embora você e eu saibamos disso, espero que seus amigos não saibam. E então, para ensiná-los sobre os perigos disso, você pode criar um mini-jogo de jogo falso. Então você pode enganar seus amigos para que percam suas coisas valiosas. Então a culpa é dele quando eles descobrirem que o jogo foi fraudado o tempo todo e que você sempre iria conseguir isso deles. Era mais uma caixa de doações do que uma máquina de jogo. Mas ei, eles deveriam estar felizes. As doações são baixas. O jogo não é. Então, na verdade, você está apenas ajudando-os na declaração de impostos. Buracos de trepadeira são como para fazer, então, não é um grande problema. Mas deixe muito disso se acumular e, de repente, você terá um grande empreendimento pela frente. E então, para evitar que isso aconteça e encher seus bolsos enquanto você faz isso, você pode cobrar dos jogadores nos servidores uma taxa para consertar seus buracos na trepadeira. E quando você faz isso, afinal, eles realmente não podem simplesmente não ter feito a trepadeira e coisa que você esteja fazendo, mas se eles próprios se esquecerem de preenchê-lo, então, na minha opinião, deveriam pagar alguma coisa, se não o seu tempo, pelo menos os seus bens, e espero que aprendam uma lição no futuro. Todos nós também podemos ter um servidor muito mais bonito. Morrer no Minecraft é caro, e embora seja mais fácil sobreviver, quanto mais tempo você joga, mais devastador também fica quando você morre. Você passou todo esse tempo recuperando suas coisas. E é por isso que poderíamos pegar uma página do livro de Green e criar uma caixa chocante que eles possam comprar por uma quantia alta e que lhe dê tudo o que você precisa se acontecer de você morrer. E vou ser honesto, Green é muito mais legal do que eu, ele diz. Talvez você tenha morrido. Eu seria um pouco mais cruel com meus amigos na mensagem, mas o resultado é o mesmo. No mundo real, temos um imposto sobre a morte para quem morre com uma grande quantidade de bens. Então eu diria que esta é apenas outra forma disso. Afinal, quem não gostaria de mais impostos no seu jogo?
Normalmente, muitas lojas gostam de aparecer perto do spawn. Afinal, é onde muitas pessoas passam o tempo. Mas onde o verdadeiro dinheiro poderá ser ganho é na estratégia do Oceano Azul. Então todos os tubarões que desovam Podemos nos brigam pelos peixinhos que estão ali, lojas, em deixando locais a água estranhos e vermelha de distantes, violência que que vendem pequenas conveniências. Pense neles como seus 711. Eles terão coisas como foguetes, comida, talvez baús extras. E aqui está o mais rápido, porque estamos vendendo isso tão longe de onde deveriam estar, podemos cobrar um bônus além disso para maior comodidade. Afinal, pessoal, tempo é dinheiro, e a única diferença é que não consigo comprar um bife com tempo. Então, se eu conseguir o dinheiro do meu amigo, eu aceito. Embora todos os outros se preocupem em enriquecer com os diamantes do servidor, na verdade poderia haver mais benefícios em construir uma fazenda de ouro. Agora veja, em coisas como leitões, trocas e coisas assim, o ouro tem muito mais utilidades do que o diamante. Então, se você for capaz de construir uma fazenda de ouro incrivelmente rápida como esta, mas você também você pode monopolizar todas as outras coisas que está adquirindo, e de repente você não vai apenas olhar dele e virá com um farol todo dourado. Sim, podemos chamar isso com segurança de flex pelo que realmente é. Quando você está apenas tentando matar mobs para chegar à sua base à noite, muitos dos mobs que caem parecem lixo, e você os jogará fora de seu inventário dessa maneira. Mas quando você realmente precisa desses materiais, eles podem ser mais valiosos do que qualquer outra coisa à sua disposição. Um monte desses mobs, como este, pode ser tudo o que você precisa para se tornar essencial para vários mercados diferentes. Se o seu amigo tem uma loja de foguetes, ele vai precisar de pólvora. Eles vêm até você. Ou se o seu amigo precisar de um monte de barbante para dispensadores, e redstone novamente, isso volta para você. E quase todas eles terão que agradecer às aranhas da sua fazenda precisam de algum tipo de farinha de ossos. Portanto, se você tiver muitos suprimentos de blocos de ossos de todos os esqueletos que está matando, rapidamente terá o mercado encurralado em várias frentes diferentes. Portanto, se você tiver tempo para construir esse design, poderá facilmente se tornar uma das pessoas mais ricas do servidor. Ao vender o que seria lixo aos olhos de todos, a proteção contra a desova é um negócio essencial. E embora haja algo terapêutico em andar por aí com sobreposição de luz e colocar tochas, isso pode ser apenas uma coisa minha. Não sei se mais alguém sente isso. Portanto, se você for da mesma maneira, poderá abrir um negócio onde gerará provas para todas as outras pessoas em seu servidor. Isso pode ser especialmente útil se eles não quiserem apenas que você crie a prova de desova nas melhores retornos da máfia, mas também nas cavernas abaixo de sua base de dinheiro. As patrulhas de saqueadores costumam ser um incômodo, mas veja como transformá-los em seus maiores parceiros de negócios. Já que ao construir uma fazenda de ataque no meio do nada, você pode passar algum tempo aqui e matar alguns saqueadores para conseguir muitas esmeraldas e totens. E já estávamos vendendo coisas para as pessoas, caso elas morressem. Então por que não vender-lhes também uma medida preventiva, também pelo mesmo preço elevado? E então você está monetizando ambas as partes do plano, a preparação e a contingência. Mas ei, quando eles realmente precisam, eles vão gostar de ter os dois, mesmo que não apreciem sua estrutura de preços. Terraformação é uma habilidade difícil de aprender, porque, em certo aspecto, você não deve construir como um construtor, mas sim como um gerador de mundos. E se nos ensinou alguma coisa, nós, humanos e computadores, nem sempre pensamos da mesma maneira. Mas se você conseguir acessar esses uns e zeros, poderá usar isso para adicionar um monte de zeros à sua conta bancária. E depois do que Scar faz no Hermitcraft, você poderia vender seu contrato de terraformação para poder fornecer um projeto divertido, e 2, uma taxa pesada que você mesmo pagará. Veja como ganhar dinheiro e ao mesmo tempo economizar o dinheiro dos seus amigos. As trocas de aldeões são, obviamente, uma forma muito útil de progredir no jogo, mas converter esses aldeões repetidamente com um zumbi pode obter essas trocas é ainda mais valioso. E agora você não está apenas economizando o tempo de seus amigos, mas também economizando com muitos custos você pode cobrar muitas coisas que eles teriam acumulado mais tarde diamantes porque eles não são renováveis, e com as mudanças nos moradores, eles serão um pouco mais úteis. Muito útil para ter os dois. Esta é a minha super fundição, e com o tamanho dela, você provavelmente poderia adivinhar que ela faz um ótimo trabalho de fundição. E você estaria certo, mas não espere um retorno de 100%, já que a verdade é que com esta super fundição, quando estou fundindo os itens dos meus amigos, eu lhes dou seus coisas muito mais rápido do que teriam conseguido de outra forma. Pode haver alguns de seus itens que foram desviados no processo. Agora não estamos apenas recebendo a taxa pelo uso de nossa superfundição, mas também algumas coisas que talvez tenham ficado um pouco cozidas demais no processo. Afinal, você não gostaria de dar-lhes bens ruins? Vamos apenas colocá-los em nossos baús pessoais. Administrar a loja não é tarefa fácil, e muitas vezes, entre todo o reabastecimento, abastecimento e atendimento ao cliente, ficar estressado com todas as tarefas. Então, para tirar um pouco disso do seu prato, talvez precisemos terceirizar esta máquina. Como você pode ver, com esse design que T2 Studios e Hexstone traçaram, é possível criar uma loja totalmente personalizável, que funciona e funciona em apenas um único baú. E isso significa que podemos fazer com que nosso cliente insira o valor adequado do pagamento e obtenha os vários itens solicitados. Mas se isso significa que passo menos tempo na loja, terei prazer em atendê-lo. Nas atualizações recentes, a troca de Piglin tem sido uma grande ajuda para o Minecraft. Mas se você não tiver a melhor sorte do mercado, pode demorar um pouco. Então, nesse caso, construir uma máquina de troca como essa é super simples de fazer e pode economizar muito tempo. É super simples. Tudo o que você precisa fazer é encher a máquina com ouro e apertar o botão para deixá-la funcionar.
E a maneira como isso acontece é super direta. Tudo o que acontece é que um lingote de ouro irá para a placa de pressão. O Piglin irá pegá-lo e então alertará o sistema para reabastecer. Simples assim. Você tem um ciclo interminável em vez em de andamento, trocar piglins será por capaz de fazer com que as negociações de troca sejam direcionadas diretamente para o baú. Usamos uma combinação de chefes murchados presos e portais inferiores para criar essencialmente obsidiana infinita tanto quanto quisermos. É difícil perceber enquanto o usamos. Mas do lado de fora, a forma como isso funciona é que toda vez que passamos pelo portal, e enquanto eles geram um novo conjunto de obsidiana para o murchar quebrar, para que nunca os atinjam, eles apenas quebrarão os blocos que geramos ao ficarmos AFK. Portanto, embora seja obviamente perigoso configurar não uma, mas duas Cernelha, isso pode arruinar tudo. Quando esta máquina fornece 3.000 obsidianas por hora, é um investimento que compensa na maioria das vezes. Quando você fica rico o suficiente para ter pilhas e mais pilhas de blocos de valor, você não os examina muito de perto. Você não precisa. Por quê? Então, se você conhece alguém que alcançou esse escalão superior de riqueza, precisamos transformar sua ignorância em nossa felicidade. E fazer isso é tão simples quanto uma bigorna e algumas iscas. Já que se pegarmos algo como o pó de concreto amarelo e renomeá-lo para um bloco de ouro, mesmo se você passar o mouse sobre ele, será difícil perceber em uma verificação rápida. Essa troca sutil desde que não deixemos nenhum dos legítimos de elaboração. Comparar e contrastar. Construir uma fazenda de animais é um processo demorado e um investimento que geralmente compensa. Mas para evitar que esses dividendos acabem no bolso do vizinho, o Vindicator pode ser sua melhor escolha. Agora, assim, eles não estão tão interessados nos porcos como estão conosco, mas acrescentam um crachá de Johnny, e agora eles picarão praticamente se colocarmos que estiver desses dentro da cerca e torná-lo invisível, seu amigo não terá ideia de como está perdendo todos os seus mobs. Pelo menos eles não terão ideia até entrarem para verificar. E a partir daí, podemos roubar suas coisas e alimentos para garantir que você fique por dentro. Se você já dedicou um tempo para construir um grande projeto de sobrevivência, então você sabe que certos blocos são difíceis de coletar em massa, e geralmente é por isso que coisas como quartzo e prismarine são difíceis de justificar quando você não está no modo criativo. Então, até você conseguir uma fazenda maluca para automatizar os recursos, por que não abastecemos com a fundação do seu amigo? Quer dizer, usar esses blocos no chão parece um desperdício, principalmente porque eles poderiam usar meias lajes. Então, por falar nisso, e se destruíssemos partes de suas construções, podemos usar e substituíssemos por variantes mais baratas, e eles nem perceberão. Encontrar os destroços antigos necessários para obter Netherite é um verdadeiro incômodo. E embora tenha muitas camas e TNT para fazer, esse processo acelera tudo. E se você não tiver muitos recursos? Bem, se você ainda deseja explosões, então você precisa construir um duper TNT para a mineração Netherite. Basicamente, o que estamos fazendo é colocar TNT em uma plataforma de obsidiana e usar tudo isso, novo poder de explosão de TNT, para explodir cada vez mais nas minas. E embora você tenha que ficar atento a esses incômodos bolsões de lava, na verdade, você está limpando tantos blocos disso de qualquer maneira, que pode simplesmente movê-los e nem perderá tempo em algum momento. Tenho certeza que você já viu um desses baús, o tipo de pessoa que simplesmente joga todo e qualquer livro encantado com um abandono imprudente. E embora esteja desorganizado, esse é um fator que podemos usar a nosso favor. Veja, nesta visão reduzida, todos os livros de encantamento parecem iguais, o que significa que, a menos que você passe o mouse, não poderá dizer a diferença entre uma eficiência 2 e uma eficiência 2735. Então, para pregar essa pegadinha, vamos apenas trocar seus livros de alto valor pelo encantamento de nível 1. E desde que não tenha um pacote de recursos para visualizar que devemos obter na verdade, que aposto que muitos de seus servidores têm algum tipo de pessoa preguiçosa o tempo todo. E embora isso seja ótimo para eles, pode ser um tanto frustrante para o resto de nós. Principalmente se precisarmos de uma porcentagem de 100% de sono para passar a noite. Então, para nos vingarmos daquela pessoa egoísta, podemos ficar com seus lucros para nós mesmos. E a melhor parte é que roubar de um jogador que você possa matá-los por mais alguns presentes grátis, apenas roubar o baú de retorno da fazenda onde eles estão, deve ser mais que suficiente. E é uma troca justa pelo que eles fizeram conosco. Às vezes é preciso gastar pouco para ganhar muito, e esse é um desses casos. Agora digamos que você fosse comprar ou adquirir uma segunda conta. Bem, diga ao proprietário do servidor que você convidará um amigo seu para participar. E quando estiver jogando com uma nova conta, basta pedir ajuda e folhetos aos jogadores mais experientes no servidor. No entanto, os ODs fornecem apenas ferramentas e recursos de graça, e tudo isso vale a pena. E depois de extrair essa pena, guarde-a no baú e dê uma desculpa porque a nova conta teve que parar de jogar, permitindo-nos voltar à nossa conta principal M e levar nossos presentes totalmente alimentados para nós. É uma grande flexibilidade, e um inteiramente feito em Netherite é outro nível. Mas se o seu amigo conseguiu garantir um desses antes de você, não vale a pena deixá-lo ficar com esse tipo de tesouro. Então, nesse caso, podemos desvalorizar o seu maior patrimônio sem que eles percebam. Veja, como o farol tem tantas camadas, temos liberdade para escavar os blocos mais internos, ou se você estiver preocupado com qualquer para deixá-los ainda no escuro quando a pressa 2 cair para uma pressa 1, basta preencher os blocos do meio com algo menos valioso como ferro, e eles não ficarão mais sábios. Aqui está. Como estamos? Vou transformar esse aldeão bibliotecário em uma fazenda infinita de esmeraldas. Já que depois de repetidamente zumbificar e curar aquele aldeão, conseguimos obtê-lo para que possamos podemos pegar aquela estante por uma esmeralda, quebrá-la no chão, e isso nos dará 3 livros que podemos vender de volta por uma esmeralda cada. E nesse ponto, basicamente triplicamos o nosso dinheiro cada vez que falamos com o aldeão. E embora possa parecer que o estamos manipulando, ele claramente tem muitas esmeraldas para si. Então talvez seja bom compartilhar a riqueza.
Quando falamos sobre recursos, geralmente estamos imaginando coisas como minerais valiosos, mas ou talvez blocos de construção está apenas arranhando a superfície. E se você quiser ter o melhor de seus amigos no servidor, cada pedacinho conta. Então, se eles são tolos o suficiente para deixar itens encantados em um baú ali, seja em uma fazenda ou não, então por que não retirá-los e colocá-los em uma pedra de amolar? Dessa forma, lucramos com os bits extras de VSP, enquanto eles ficam para trás. Quero dizer, é algo pequeno o suficiente para que as pessoas não se importem no momento, mas assim eles perceberão se ter. Se você já joga Minecraft há algum tempo, então as mudanças em Horizon 117 definitivamente levam algum tempo para se acostumar. E ainda encontrarei meus amigos fundindo seus minérios tocados pela seda, em vez de usar a fortuna. O que é lamentável, mas nos dá uma oportunidade de ouro. Veja, se você pegar os minérios coletados do seu amigo, seja de uma superfundição ou melhor de um baú nas minas, e depois então podemos escolher usar nossa fortuna nisso que eles teriam conseguido de qualquer maneira. Ou seja, se eles estão esperando um retorno individual em seu ferro, eles receberão o mesmo. Mas isso nos permitirá aproveitar os extras para obter lucro. Veja por que você deve quebrar seu portal final. Veja, usando esse truque, podemos destruir os quadros finais do portal e transformar nosso portal em uma máquina de duplicação então, totalmente funcional. Se você precisar de um monte de concreto, isso não é apenas cascalho ou qualquer outra coisa, com qualquer bloco afetado pela gravidade. Apenas certifique-se de ter um sistema de coleta do outro lado. Caso contrário, será uma bagunça quando você passar. Se você está planejando construir com cobre, você precisa ter esta fazenda, pois com este projeto da Enxofor, conseguimos fazer uma pegada extremamente simples para o que será uma fazenda muito lucrativa. E todo o modo como isso funciona depende desses reforços zumbis são capazes de gerar certas condições para ajudá-los em uma luta. E o que é melhor ainda, esses reforços zumbis ignoram o limite da máfia. Ou seja, simplesmente assim, somos capazes de empilhar centenas e centenas de zumbis em nossa fazenda. E nesse ponto, contanto que você tenha um saque de 3 e uma espada de conserto, podemos usar um clicker automático para ficar nesta fazenda por horas. E nesse ponto, não acho que esteja a única questão será que as ferramentas como você armazena todo esse item de alto valor, mas conseguir um conjunto próprio requer muito tempo e muita sorte. Portanto, seria uma pena se o conjunto sobressalente do seu amigo ficasse ali acumulando poeira quando poderíamos usá-lo. E para consertar isso, temos uma solução bem barata. Como você notará, as ferramentas de pedra encantadas parecem praticamente indistinguíveis de um conjunto netherite, ou seja, se fizermos algumas iscas e trocá-las, de preferência com o mesmo nome da picareta anterior, então, desde que elas não tenham dicas de ferramentas avançadas habilitadas, essa fachada deve durar o suficiente para trocarmos o que nós precisar. Pergunte a qualquer pescador. A isca faz maravilhas. Mas hoje, em vez de atrair guppies, estaremos prendendo nossos amigos. Então por que não deixar um presente para seu amigo em um baú como esse? Mas a chave aqui é fazer com que pareça o mais legítimo possível, até a mensagem sincera na placa. Pois a verdade é que esse sinal cobre os pixels vermelhos de uma armadilha. E então, uma vez aberta, nossa armadilha é colocada em movimento. Ver? Então, o TNT sob o cascalho de nossa Sunder pega fogo, quebra as placas que nos sustentam e nesse depois ponto, os deixa cair no abismo. Estão praticamente acabados. Eu mencionaria que, no mundo da maioria das pessoas, os cavalos não são muito usados. Mas o que falta é uma forma de viagem, principalmente quando comparada à Elytra. Eles mais do que compensam como um símbolo de status. E isso é ainda mais verdadeiro quando eles estão equipados com uma peça rara de armadura de cavalo. Armaduras de cavalo então, de couro para tingido, baixar o cavalo podemos chegar bem perto das variantes de ferro e ouro com as quais eles estão acostumados. E se você quiser ter mais dúvidas, sempre é possível trocar o cavalo por um que tenha o mesmo padrão. E dessa forma podemos roubar suas estatísticas e status. Se você tiver acesso ao topo do telhado inferior, você terá uma fazenda de alimentos. Já que em apenas 30 minutos do seu tempo, você poderia construir esta fazenda Hogland extremamente simples. Conseguiremos costeletas de porco cozidas e couro também. E provavelmente a melhor parte disso é que não requer nenhum redstone complicado ou algo parecido. Literalmente tudo o que estamos fazendo é assustar os Hoglands com fungos deformados. E então, ao definir o nível de luz da fazenda para que apenas os Hoglands possam aparecer, estamos garantindo que, quando subirmos aqui, teremos comida suficiente para fornecer comida literal a vários jogadores no servidor. A melhor maneira de realizar algo maligno é fingir que é uma boa ação. Quero dizer, até os gregos sabiam que era uma boa ideia. Portanto, para usar nossa forma de cavalo de Troia, precisaremos garantir uma trepadeira companheira. A partir daí, leve-o até o baú do seu amigo, faça-o explodir, e quando você se oferecer para ajudar a colocar os itens de volta, simplesmente aperte aqueles que gostaria de guardar. Quero dizer, eles serão pegos em tal frenesi de baú que provavelmente não notarão então é um desaparecimento de alguns itens. Um bom amigo, especialmente se a trepadeira realizamos nosso assalto. Nas atualizações recentes, as fazendas de ferro nunca foram tão fáceis de construir, já que no passado talvez tivéssemos que gastar todo o tempo para fechar essas portas de uma maneira específica. Agora, uma fazenda inteira de ferro poderia ser mantida com esse pequeno projeto. E, como mostra Raceworks, podemos construir esse projeto de fazenda de ferro em 5 minutos. E esse pequeno investimento de tempo é capaz de nos render 300 a 400 lingotes de ferro. Dificilmente haverá necessidade de ultrapassar essa taxa. É realmente óbvio ter um desses em seu mundo. Agora, se formos honestos, tirar o peso do peito não é a parte difícil. Mas esconder esses itens depois de obtê-los é um pouco mais complicado. Então,
Para ter certeza de que sairemos impunes de nossas descobertas, são renderizadas como uma viagem até as estrelas. Significa que se colocarmos algumas delas acima, além das nuvens próximas à altura da construção, elas não serão renderizadas do solo abaixo, nos dando um cofre bastante infalível. Apenas certifique-se de que seu amigo não o siga dessa maneira. Caso contrário, nossas coisas roubadas podem acabar nas mãos erradas. Ou seriam as mãos certas. Pela simples razão de que se você configurar de negociar com seus aldeões e então usar os gateways do você deveria negociar com eles no final. Você poderá facilmente continuar negociando com o mesmo aldeão sem que o tempo limite. E a melhor parte desse design de usuário é que na verdade não precisamos quebrar a rocha para fazer isso. Mas sim, apenas viramos o alçapano, ativamos a fonte de água e depois negociamos como aldeão, enquanto somos teletransportados entre os dois pontos diferentes, já que isso o incomoda e ele nunca terá que reabastecer. Portanto, embora possa levar algum tempo para configurar tudo isso, esse definitivamente pode ser um design que economizará seu tempo no futuro. A camuflagem é uma tática consagrada pelo tempo. Quero dizer, por que outro motivo existiriam camaleões? É ciência básica, pessoal. E a execução então, é se você ainda não tem os recursos para tudo o que precisamos fazer é trocar nossa skin por uma das muitas camufladas que você pode encontrar online. De preferência uma que realmente combine com nossa base e não se destaque. E então podemos nos esgueirar por trás deles enquanto eles estão lá dentro para saquear as mercadorias. É ridículo? Sim, absolutamente. Mas funcionou para o Technoblade, então isso é prova suficiente para mim. É um conceito lucrativo, e na maioria das vezes, a pessoa que consegue as melhores negociações acaba sendo a mais rica do servidor. Então, para impedir que seu amigo se enfeita e conserte uma armadura encantada, precisaremos usar um sósia nosso. Sem ofensa para eles, mas todos os aldeões são parecidos. Uma afirmação ousada, eu sei, significando que poderíamos trocar o bibliotecário deles por um que tenha exatamente a mesma aparência, houve uma falha nos dados do servidor que causou a reinicialização, o que pode ser cruel. Mas não se preocupe, temos nossos próprios negócios com que nos preocupar agora. E com isso, pessoal, o YouTube acha que vocês podem gostar deste vídeo. Então veja se eles estão certos e divirta-se, ok?